Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Tramas do Destino, é o terceiro da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones, para que possamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização desta tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho o som. Não, tá bom. Botar o texto, como eu falei lá no grupo, nós vamos estudar 2 capítulos, que agora a história está se desenrolando de uma maneira mais sobre o que está acontecendo, né? Não está tendo muito trabalho. Está só esclarecendo algumas coisas, então dá para a gente fazer 2 capítulos tranquilo. Capítulo, hoje estudo 16, capítulo 26, Esperanças e Consolações. Então, voltando, quando elas voltaram lá da fazenda, né, Miranda vai dizer que elas estavam reassumindo as atividades do Francisco Xavier. Então, Dona Artemis e Ermelinda foram informadas por Epifânia quanto ao júbilo do mentor pela maneira que souberam pautar o comportamento naqueles dias de luto, né, depois da morte do pai da Artemis, e que elas tinham transformado tristezas terrenas em alegrias da imortalidade. Epifânia confirmou presença e interferência de Natércio nas tarefas recém-criadas na fazenda. Então, ele estava lá com ela, então ela confirmou para as duas. Aí o Miranda vai falar, né, aqueles avisos que ele dá, né? Quando os homens compreenderem, afirmando pela vivência, que nunca estão a sós, mas sempre rodeados de entidades que se lhes assemelham e com eles se sintonizam pela afinidade mental de gostos e atitudes, sem dúvida, adotarão outros hábitos de raciocínios, aspirações e comportamentos, a fim de experimentarem e manterem um superior relacionamento espiritual. Disso, fluirão abençoadas alegrias, experiências de paz e felicidade, porque se alçarão intimamente a situações muito diversas das que lhes são habituais. Esse recado que ele está dando aqui, há muitos anos atrás, né, que esse livro já foi de, se eu não me engano, 82, né? Esse recado que ele está dando é igual o que ele falou, não sei se vocês lembram, quer dizer, o mesmo sentido que ele fala no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi agora na pandemia, quando ele fala que quando os homens compreenderem que o mundo é feito de ressonância, eles vão modificar o modo de pensar, porque é isso aí, o pensamento vai, aquilo, e entra na afinidade. E ele aqui ele falou de uma maneira simples, mas depois ele reforça nesse mesmo livro. Depois eu até não, agora eu lembrei, podia ter trazido para cá, mas depois eu até coloco lá no nosso grupo para vocês lerem o pedacinho. É um pedacinho pequeno também. Bom, as notícias que chegavam de ambos os hospitais constituíam um grande alívio aos Ferguson. Lisandra dava mostras de singular renovação, apesar do processo de recuperação lenta. Participava dos trabalhos espiritistas e lia, agora, espontaneamente, o Evangelho. Estimulada pela enfermeira, a Lisa, né, começou a meditar nas lições do Senhor, submetendo-se ao rigoroso tratamento com humildade e esforçando-se por cooperar em prol da própria cura. Já se interessava pelos demais pacientes e, quando seu estado o permitia, acompanhava a Lisa, procurando ser útil. Prosseguindo sob a custódia da avó Ina Tércio, com os sucessivos tratamentos a que era conduzida quando, em parcial desprendimento pelo sono, se liberava da angústia. Sem a constrição de Hermínio, que recebia cuidados afetuosos, recuperando-se em recinto próprio, ou seja, o Hermínio estava em outro local, né, lógico que não no plano espiritual,
Ela, sim, sem essa constrição, experimentava menor tensão, desaparecendo as crises de epilepsia totalmente. Já não defrontando o adversário, diminuíram os pavores e as fugas psíquicas. Ah, esse aí o Miranda deixa claro aqui que, sem dúvida, outros que lhe sofreram o jugo, ou o desdém, a perseguição ou o sarcasmo insistiam na cobrança. Então, por isso que ela continuava em tratamento, vê que eles levavam, coloca aqui que eles levavam ela em parcial desdobramento, que ao mesmo tempo continuava ainda, existiam outros, né? Que ela não matou só um ou dois, ela mesmo confessou ali que ela matava, fazia festa, matava aqueles amantes dela toda hora. E aí continua o Miranda dizendo que também o amor de alguns beneficiários da sua devoção, naquela época, somava créditos e interferências, qual ocorria com Rose, que era agora a Lisa, né? E a Rose foi a camareira dela, que lhe fora fiel e dela receber afeto. Então, a Net, naquela época, deu afeto para a Rose. A Rose se tornou uma amiga dela. E aí, nisso, ela aceitou agora voltar, transformada em benfeitora natural pela reencarnação. Então, ela também não teve só os desafetos, aqui teve um afeto, né? Pelo menos um. Nos encontros espirituais, na Terra, a conscientizava das responsabilidades assumidas e apresentava-lhe, com a lógica do amor, os recursos que ela poderia investir a fim de liberar-se quanto antes da difícil situação. A senda da ascensão para a enferma seria longa. Então, ele deixa claro aqui que ela não estava com tudo resolvido, né? Poderia, sim, na conjuntura expiatória em que o sofrimento diminuía, optar por protelamento de parte dos débitos restantes ou pelo imediato resgate deles. Raciocinando em regime de fé, compreendendo a imperiosa necessidade de não mais adiar a libertação, passou a desejar a glória da ascensão. Agora, com a visão dilatada, considerando então os acontecimentos já do ponto de vista espiritual, concordava em receber espontaneamente novas rudes provanças. Já não se evadia a consciência da culpa, nem se justificava com a leviandade pelos erros cometidos. Sincero arrependimento deu-lhe maiores dimensões aos imperativos de expiação e ressarcimento. Do leprocônio, as notícias sobre o senhor Rafael eram auspiciosas. Ele melhorava a olhos vistos. A hanseníase regredia e as deformações minoravam. Todos lhe abençoavam a amizade espontânea, o interesse fraternal com que se preocupava pelos demais. Um ano após a viagem de Elisandra, o senhor Rafael teve alta clínica. A família foi notificada pelo médico, que se comprometeu a acompanhar o amigo de volta ao lar. Gilberto, embora a alegria de saber o genitor recuperado, deixou-se apossar de terrível angústia íntima e procurou dissimular. Na mesma noite, procurou Epifânia no centro espírita. E, com sincera humildade, o moço relatou o drama à intermediária de Natércia, sem omitir os sentimentos que nutria pelo pai e dos quais se envergonhava. Rogava-lhe orientação e ajuda. Ele não sabia, não, ele não ia lembrar de nada, Gilberto, porque naquela reunião que ele ficou, né, que eles todos se falaram, tudo era uma reunião com o desprendimento do corpo. Quando volta ao corpo, ninguém lembra de nada. Então, o Gilberto não sabia o que ele tinha sido, né? Mas ele sabia que ele não batia bem com o pai dele. E a irmã também, na casa, na verdade, né, que foi a irmã mesmo que matou ele. Então, aí ele pediu para a Epifânia uma orientação e ajuda. A Epifânia não se furtou a confortá-lo, porque sabia ser ele a reencarnação de Jean-Marie de Rondelet, que foi o cavalariço deles. E aí agora ela vai relembrar o qual, em existência anterior, havia padecido injustas e duras subjugações como cavalariço do Sr. Jorge. Na época, vendo a família, no caso o Jean-Marie, né? Vendo a família sucumbir sob as crueldades do amo, a quem servia e odiava, ele se valera de sua bela aparência para tornar-se amante de Anete, vingando-se assim com o desonrar do nome do seu senhor. Epifânia, agora telementalizada por Natécio, elucidou. Ela fala para ele: a experiência carnal numa família constitui oportunidade de aprendizagem e reparação. A indiferença que você nutre pela irmã sofrida e o desprezo pelo pai são procedentes, embora não justificáveis, provindos do passado próximo. Devem ser sanados agora
ante a meditação oferecida pelo Espiritismo. E ela continua: você tem sabido valorizar o tempo e lutar contra a persistência da inferioridade, que teimam por puxá-lo para baixo, enquanto as esperanças do Senhor o impelem para cima. Não decaia neste momento. Refugia-se na oração e veja o genitor com os olhos da piedade. A renovação que ele se impôs e as dores superlativas que sofreu credenciam-no agora ao seu amor. Antes já merecia sua devoção e afeição filiais, pela gratidão que ele deve ao corpo sadio com que marcha para o futuro. Então a gente sempre tem que ser grato aos nossos pais, porque nós só reencarnamos porque eles nos deram o corpo, né? Hoje, adicione o respeito pelas lutas que ele travou, as renúncias e angústias a que se impôs, e o amor santificado lhe substituirá a melancolia evocativa do lúgubre passado. Então é aí que tem que forçar a desenvolver esse amor. Silenciou por momentos, colocou a Epifânia, né, colocou fraternalmente a destra sobre o ombro dele, refundindo-lhe as energias pelo toque direto, afetuoso, e concluiu: diminuem as responsabilidades que você abraçou com nobreza em relação aos familiares. Todavia, tal compromisso não cessa. Antes, se estende, devendo você agora assumi-lo em relação ao trem. Aí o Gilberto corou, compreendendo a delicada insinuação, que seria, no caso, ele com a Tamires, né? Aí ele fala: sou-lhe muito grato, minha irmã, pelos ensinos e diretrizes. Procuro esforçar-me, e sei que, amparado pelos espíritos bons, conseguiria atender sem qualquer sacrifício. De fato, pretendo logo consorciar-me com Tamires, no que ela está de pleno acordo. Com a volta de papai, ser-nos-á mais fácil o empreendimento, permitindo-me maior tranquilidade para a decisão. Com essa interferência divina, que nos devolve a saúde de papai e ele mesmo, a família, a minha ausência, claro, não será tão grande, terá menor efeito negativo. Deus a abençoe pela ajuda. A aura psíquica, a atividade, a afetividade espontânea e o interesse amigo da médium, telecomandada por Natécia, magnetizaram o jovem que, ao influxo de tais energias benéficas, se refez, retirando-se renovado. Renovação que poderia manter e dilatar a esforço próprio, se perseverasse nos propósitos edificantes. Bom, aí no dia combinado do Rafael sair lá do hospital, o doutor Armando Passos e sua senhora trouxeram o ex-ranceniano de volta ao lar. Cândido e esposa o aguardavam, participando dos júbilos familiares. Epifânia, convidada por Dona Artemis, compareceu levando um bolo comemorativo. A chegada do chefe da casa, as alegrias misturadas às lágrimas, espocaram em todos os corações. 16 anos haviam se passado, desde o dia sombrio em que ele saíra, sob estigma de rudes incertezas e vencido pelas acerbas aflições. Ele saiu de casa, ele não tem certeza ainda, né? Tanto que ele vai lá para o pro consultório e aí eles já mandam ele direto para a clínica, né? Naquela oportunidade, há 16 anos atrás, os pequenos sinais exteriores retratavam a hanseníase do espírito, ao passo que agora as expressivas marcas e mutilações da enfermidade orgânica traduziam a liberação de todo o mal drenado da alma. Após as saudações afetuosas, os abraços cordiais, ele não pôde ocultar o sentimento de saudade pela ausência da filha, porque ele entrou, ela saiu e um ano depois que ele volta, né? A esposa percebeu-lhe a tristeza na face e, inspirada por Dona Adelaide, apressou-se a dizer: Dona Adelaide é a mãe dela, né? Na glória da nossa redenção, continuemos convertendo as tristezas e amarguras da terra em esperanças e alegrias, que um dia fluiremos na espiritualidade. Roguemos à amada irmã Epifânia que expresse por nós gratidões e júbilos ao Senhor, por mais essa preciosa concessão com que ele nos enriquece, embora reconheçamos nada merecer. Os verdadeiros cristãos não podem nunca se esquecer da gratidão, especialmente as fontes sublimes da misericórdia divina, na hora da alegria. Agradecer na hora da alegria sempre. Concordando prazerosamente, a fiel servidora do Evangelho se concentrou e, pela psicofonia, na testa se fez intermediário de todos, na oração refazente. Quando concluiu, pairavam na psicosfera, saturadas de harmoniosas vibrações, dulces dos eflúvios de reconforto e revigoramento espiritual.
No profundo silêncio que surgiu, espontâneo, cada um repassava mentalmente as lutas travadas e a presença da ajuda celeste a par dos resultados do serviço. Nesse momento, eles estavam pensando, cada um pensando na sua vida, na situação deles de passaram, né? Tudo que foi acontecendo, as lutas e a ajuda celeste o tempo todo, vendo os resultados felizes, né? Então aí o próprio Miranda está contando. Sentíamos que as dores suportadas não eram preço demasiado para se fluir em tais júbilos e compreendíamos por que aos cristãos primitivos a doação da vida física em holocausto por Jesus não significava muito. Pela sensação de júbilo que eles estavam vendo, né? Por tudo que passaram, cada um com o seu jeito, assim mesmo estava essa dor, né? Na hora que vem dar o júbilo é uma coisa muito mais um prêmio, né? Então não significa tanto reclamar da doação da vida, inclusive da vida física, né? Com a sabedoria que lhe era peculiar, o venerando instrutor, procurando fixar indelevelmente nos espíritos e nos corações aqueles momentos, expôs. E aí na tese falando pela Epifânio. Somos viandantes da infinita jornada dos séculos. Não nos encontramos juntos pela primeira vez. Nossos passos cruzaram-se anteriormente, redescobrindo uns as pegadas de outros na mesma senda. Até agora, bem pouco aproveitamos das concessões superiores do Senhor de nossas vidas. Postergamos a redenção, fascinados pela ilusão. Cedemos à glória transitória a coroa da felicidade permanente. Preferimos a asfixia dos vales estreitos à atmosfera pura dos elevados montes. Novamente chega até os nossos ouvidos a voz de Jesus chamando-nos, todos nós, né? Em doce entonação, denotando oportuna advertência. Pelo que mais aguardamos? Até quando ele esperará pelo nosso teimoso adiamento de adesão definitiva à verdade? Na pausa que se apresentou, aí o Miranda pensando, as interrogações nos alcançaram, aí ele fala dele, né? Nos alcançaram em expressiva magnitude. Desde quando protelávamos o nobre cometimento, perturbando-nos nos ciclos estreitos das repetições fastidiosas, inaproveitadas. Aquela repetição que a gente fala de padrão, de comportamento, a gente sempre fazendo a mesma coisa, entra encarnação, sai encarnação e a gente não aproveita a chance, né? Inaproveitada, né? Eram convites à meditação que mereciam prioridade. Aí ele continua contando na testa, falando para a psicofonia da Epifânia. Somos unânimes em identificar os gravames e os insucessos, reclamar contra os erros e as dores. No entanto, quão pouco temos banido a insensatez e as justificativas indébitas do campo das nossas realizações. Este é para nós um momento muito valioso, de profunda significação. Passo a passo, o viandante vence a distância. Nenhum milagre, nem feito prodigioso. Todo ministério ditoso impõe perseverança, continuidade, labor bem dirigido a fim de lograr êxito. Num momento, arremetem-se fora aquisições de séculos, infelicitam-se afeições queridas, pedem-se oportunidades santas ao açoite das paixões tormentosas. Ou nos resolvemos a vencê-las com firme resolução, ou nos reterão por milênios nas baixas vibrações da animalidade que nos onera o avanço por meio de impedimentos múltiplos. Decidamo-nos a avançar, sem o acompliciamento da autocomiseração, da condescendência para com as nossas próprias fraquezas. Quem se entrega a Jesus e segue-lhe os ensinamentos, encontra meios e forças para o seu erguimento redentor. Disse que a morte é o que de pior nos pode acontecer. Para nós, todavia, desencarnar significa reviver. Em verdade, pior do que a morte é a persistência no erro, é a resistência ao bem, é o cultivo do egoísmo, conservando em estado de morte aquele que deveria viver. E aí ele termina, vai expressando ainda outros grandiosos conceitos, que aí o Miranda fala, como que nos alertou, despedindo-se numa aura de indefinível magnitude espiritual. Os presentes uniram-se numa mesma vibração de amor, como se buscassem, naquela harmonia de sentimentos, a segurança que lhes permitisse continuar a lutar sem desfalecimentos.
E nós outros, que é a Miranda, né? Agradecidos, buscamos a natureza para meditar. E aí tem umas referências, só para confirmar aqui alguns pedacinhos do que a gente falou, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores do Senhor, é uma mensagem do Espírito de Verdade, de Paris, 1862. No item 5, vai falar: Deus, nesse momento, faz a contagem, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou aqueles que têm apenas a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos trabalhadores corajosos. Então, aí já marcou isso em 1862, e nós já estamos aqui bem marcadinhos, né? Já estamos todos aqui enumerados e contados, lembrem disso. Pois aqueles que não recuaram diante da tarefa é que ele irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. No capítulo 18 do Evangelho, vem é o capítulo Muitos os Chamados e Poucos Escolhidos. E aí o item é o 12, que fala: Muito será pedido a quem muito foi dado. E aí nesse texto tem: Aos espíritas, então, muito será pedido, pois muito receberam. O mesmo ocorre com aqueles que souberam aproveitar os ensinamentos, pois muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de buscar, nos conselhos dados pelos espíritos, algo que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. E no capítulo 20, tem a missão dos espíritas, mensagem de Erasto, em 1863, que aí vai falar, que vai no meio no final da mensagem, ele fala assim: Perguntareis então, se entre os chamados ao espiritismo muitos se desviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E aí, continua o texto, fala: Responderemos. Erasto falando, né? Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade, que professarão e praticarão, pelo número de aflitos aos quais levarão a consolação, pelo amor ao próximo e pela sua abnegação e altruísmo. Enfim, pelo triunfo dos seus princípios, pois Deus quer a vitória de sua lei, e aqueles que a seguem são os seus eleitos, a quem será dada a vitória. Então, terminamos aqui o capítulo 26, né? Eu falei, é o capítulo 26. E agora quero ver com vocês aí o que vocês acharam. Alguma dúvida, comentários. Essa questão do Erasto é muito legal, né? Porque a gente lê e faz essa pergunta para a gente, né? O que que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou sendo caridoso? Será que eu estou enxugando lágrimas, né? Isso é um bom questionamento para a gente, né? Para saber o que que a gente tem feito, né? E aquilo que a gente não faz, a gente acorda para fazer, né? Porque é aqui, agora, né? A encarnação mais importante é a nossa atual, né? E é agora que a gente tem que arregaçar as mangas e agir, né? Não só na vida material, né? A gente se preocupa com a vida material, claro, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um trabalho, né? Espiritual a ser realizado. Seja para a gente se melhorar, né? Seja para a gente evoluir como ser humano, como, né, interiormente, né, modificando-se para melhor, seja para fazer pelo próximo, né? Porque aí a gente tem um modelo e guia que é Jesus, que trouxe todos os exemplos que é para a gente seguir. E também para a gente confiar nele, porque ele está com a gente. E a gente não pode esperar que façam por nós. Nós temos que fazer. Então, achei muito pertinente essa indicação desse texto. Eles reforçaram isso aí, porque como está falando aqui bem da diferença que foi o Espiritismo na vida de todos eles, né? Aí eles reforçaram sobre justamente essa ideia de que a gente tem que prestar atenção, que a gente sempre comenta aqui, né? Vai ser pedido, muito vai ser pedido, porque nós estamos recebendo muito, e essa é uma bênção a gente conseguir entender, né? Esse conhecimento do Espiritismo, e aí eles colocaram só meio que para lembrar, né? Olha bem, né? Que nós estamos com todas essas
essas dádivas, né? Estamos recebendo essas graças aí, vamos continuar, né? Vamos continuar, vamos dizer, respondendo, né? O que mais de comentário que eu estou tentando ver no texto se tem alguma coisa para a gente falar? Uhum. Que Eu é, acho que é interessante a gente usar um pouquinho esse parágrafo, né, onde ele diz, que você também leu durante a sua aula, disse que a morte é o que de pior nos pode acontecer. A gente realmente passa a vida, né, cuidando do corpo físico, tendo atenção nas coisas que precisa ter, né, para que essa encarnação, que é absurdamente importante, com certeza, né, mas que não sobrevenha à morte, né, com esse sentimento, né, de que o pior que pode acontecer é a morte, mas não é. Ele alerta, né, que às vezes, né, aliás, a questão, né, de desencarnar não é o pior que pode acontecer, né? Pois desencarnar significa reviver, tomar nova vida, né? Voltar com os conhecimentos que a gente tinha, né? E voltar com mais essas conquistas dessa vida, né? Ser um ser maior do que o ser que a gente era, né? Mas o esclarecimento maior desse parágrafo é: pior do que a morte é a persistência no erro. Ou seja, onde quer que a gente esteja, se a gente continua errando, isso é o pior que pode nos acontecer, porque a gente está atrasando, a gente está trazendo mais sofrimento para a gente, para as pessoas que a gente ama, está prejudicando a nossa evolução. Então, morrer é muito pior do que continuar errando. E daí a necessidade da gente, né, começar a parar de errar, a gente sabe o que a gente anda fazendo de errado, né? Pelo menos assim, enquanto eu falo, né, eu revisito algumas atitudes equivocadas que eu persisto fazendo como se eu não fosse tão importante assim. Mas é importante, tudo é importante na hora dessa reforma íntima, porque são nas coisas pequenininhas que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. E aí sim, né, mudar a direção da nossa vida, mudar a direção da vida das pessoas que a gente ama, e aí sim ser né, um espírito mais evoluído. Então começa, né, nessa questão da gente perceber essas coisas pequenas e atuar nessas coisas pequenas enquanto é tempo. Lembrando que o nosso planeta, né, está passando agora por esse momento tão importante. E que se a gente não entra em sintonia com essa nova maneira de viver, essa nova maneira de ser, a gente, de repente, não vai ter espaço no planeta, né, para uma próxima encarnação daqui a 200, 300 anos, quem sabe. Então, valorizar esse tempo de agora, né, e fazer a reforma tão necessária. É para isso que a gente está aqui, né? exatamente, ele complementa o que você está falando aí, desse mesmo parágrafo, que ele fala que é pior que a morte é a persistência no erro e a resistência ao bem, que a pessoa, e o cultivo do egoísmo, que a pessoa pode persistir no erro, às vezes por ignorância, mas às vezes não, às vezes ela está resistindo a fazer o bem, cultivando o seu egoísmo. Então ele fala, isso aí é você mesma coisa, está em estado de morte. Aqui até fala, né? O pessoal fala, tem uma passagem de Jesus que fala, deixa que os mortos entregue de modo, porque esse tipo de pessoa, ela não está vivendo, né? Deveria viver um estado mais fazendo, né, tentando fazer sua evolução, mas cultivando egoísmo, resistindo ao bem e persistindo no erro, aí ela é a mesma coisa que está no estado de morte, né? Aí o Natécio vem com todas essas, assim, dá uma bronca, né, em todo mundo, né, e fala, ou vocês se resolvem a vencer agora com firme resolução, porque o negócio é você ter uma resolução. No outro capítulo, nós vamos ler já já, vai falar da pessoa que ela toma a decisão. Se você tem uma firme, se você não tiver essa firme resolução, eu vou mudar agora, eu agora estou cheio, cansado disso, eu quero modificar minha vida, e toma aquilo ali, então não resolve a vencer, a gente vai se reter por milênios nas baixas vibrações da animalidade, porque a gente se mantém no instinto, né, animal e vai onerando o nosso avanço, impedimentos múltiplos, porque aí uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. Então ele fala: decidamos a avançar. Vamos começar a avançar sem ficar o quê?
com autocomiseração. Ah, eu sou infeliz, eu sou uma vítima, eu nasci pobre, eu não sei. Começa aquele monte de desculpa para poder fazer alguma coisa, né? E a pessoa não faz nada e segue a vida, só deixando a vida levar, né? E aí ele fala, qual é o segredo? Se entrega a Jesus, segue os ensinamentos, que aí você encontra meios e forças para se soerguer o seu erguimento redentor. Somente com esse tipo de ajuda que a gente, quando a gente não realmente ninguém consegue fazer sozinho, às vezes precisa até ajuda profissional aqui, né, dos encarnados. Mas no momento que você também se entrega a Jesus, seguindo os ensinamentos, e tendo a certeza, aquela fé que a gente tem, aquela força, aquela certeza mesmo, né, confiança que nós estamos sendo sempre protegidos, a gente começa a ter te alimenta a esperança, e você toma mais um fôlego, toma mais um fôlego. Então, assim, todo ministério ditoso, coloca aqui, tem que ter perseverança, a gente fala sempre isso aqui, continuidade, um labor bem dirigido, você tem que fazer, bom, agora eu vou mudar, paro de fazer isso aqui, que não está certo, então não vou insistir no erro. E começo a fazer assim, que eu sei que eu vou nesse caminho aqui, eu vou conseguir me sentir melhor, fazer alguma caridade, então pronto. É que ele fala, aí, ó, esse é para nós um momento muito valioso, no caso ele está falando aos 40, 50 anos, não lembro mais qual é esse ano aqui, eu sei que tem pelo menos 50 anos, que ele está avisando todo mundo para continuar. Então, realmente, aí ele fala no final mais uns conceitos e todo mundo fica naquela vibração. Agora todo mundo já pensando, sempre refletindo, né? E aí vem aquele chamar falando, né? A gente presta atenção, que Deus já está fazendo a contagem, a numeração, quem é o que vai ficar, os corajosos, e aí vai chamando. E aí é legal que você fala, muitos os chamados, poucos escolhidos. Não é que são as pessoas, como falava o povo antigamente, né? Que os judeus eram escolhidos de Deus. Não é isso. É porque escolhidos são aqueles que escolhem seguir o caminho. Isso aí foi uma das palestras que eu assisti, que eu falava, eu sempre pensava que era escolhido, a gente tem a tendência de pensar que somos escolhidos por Deus, né? Não é, não, é a pessoa que vai escolher seguir aquele caminho. Todo mundo sendo chamado. Quem é que vai escolher ficar lá? Né? Aquele que vai ter que ter vontade de perseverar, porque muito será pedido a quem muito foi dado. Então tem que prestar atenção nesses toques que eles dão, né? Então, agora já é 8h10, acho melhor passar para o outro capítulo, porque também tem bastante mais coisinhas para comentar, e depois a gente fecha com os dois. Deixa eu compartilhar aqui o resto. Agora o capítulo 27. Caridade, discrição e devotamento ao bem. Aí já está contando que o Cristo parava naquele grupo de almas afeiçoadas ao Evangelho. Todos provinham de experiências aflitivas, em que temperaram o ânimo nos altos fonos dos testemunhos bem vividos, compreendendo desse modo as reais finalidades da reencarnação. Agora está todo mundo já sendo espírita, estão entendendo, né, assistindo lá, ele estudando o Evangelho, estão começando a entender as finalidades. Isso aí continua Miranda falando. O mergulho na carne não constitui exclusivamente uma punição, processo de resgate de débitos, mas também santa oportunidade de crescimento e autorrealização. Então, não é só para a gente ver que, reparar o que a gente fez de errado, é também a gente usar o corpo para crescer, autorrealização, evolução. O corpo é um patrimônio divino de que devemos nos utilizar com respeito, consagrando-o aos místeres enobrecedores aos quais se destina. Instrumento de ascensão é também campo feliz para manifestações ditosas, por cujo intermédio a paternidade estreita a vida nos braços da redenção, facultando aos desafetos reencontros e reequilíbrios que os fazem amparar-se mutuamente, restabelecendo vínculos despedaçados e reestruturando realizações. Então, ele quis falar aqui que o corpo, né, que é o instrumento da ascensão, vai pela manifestação ditosa, que é uma paternidade, uma maternidade, estreitar o quê? Agora vai fazer, facultar o desafeto, é a hora que você recebe um espírito, né, como filho, aquele que te matou, é aquela história toda. Aqui, no caso, você vê que a Anete, que veio filha do outro, que foi o marido, e aí o irmão que ela matou. Então, você faz uma família com desafeto, dependendo da mãe, do pai, né? Desafetos vão se reencontrar e para reequilíbrio, porque o nosso objetivo aqui é aprender a amar. Então, aí você um vai amparar o outro, vai restabelecer vínculos despedaçados
e reestruturar realizações. Na família Ferguson, o sofrimento abriu as áreas de semeação, em que o arado das expiações e das provações sulcou a terra para a sementeira divina do evangelho da vida. Eu tenho hora que momentos que eu acho que o Miranda ele é muito poético, né? Cara, que frase que ele fala, que coisa bonita, né? Falar que o sofrimento abriu a área de semeação, onde o arado das expiações e das provações sulcou a terra para a sementeira divina do evangelho da vida. Tem momentos que eu fico boba de ver como é que é bonito que ele escreve. O senhor Rafael, realmente vitorioso sobre si mesmo, guardava na face e no corpo os sinais e as mutilações das batalhas ásperas que tivera de travar para reencontrar-se. A forja da hanseníase e o ácido das perturbações, na consciência cheia de culpas, modificaram-lhe a estrutura do temperamento inflexível, em cujo esforço soube aplicar as reservas de energia para os labores autoiluminativos. Agora, esse texto que nós vamos comentar depois. Quando o homem mau se decide à bondade, é ardente na recuperação do tempo mal baratado e na redenção de si mesmo. Tudo investe e nada teme até o encontro marcado com a consciência liberada. Com as conquistas realizadas no período da internação hospitalar, Rafael iniciava em si mesmo a produção do bem real. E aí vamos voltar agora para trás, contar as histórias de antes deles todos, né? E não foi a única estada em Dax, na França, em que ele malograva desditoso. Antes de envergar o corpo de George, que era o marido da Annette, ele estivera decidindo destinos na velha fortaleza como governante mais arbitrário nos idos do século XIV, tempo em que a fortaleza fora levantada. Então, olha só, no século XIV, quando construíram aquela fortaleza tal de Dax, que era feito um castelo, né? Onde ele foi, que foi que conta essa história já da Annette. Antes disso, no início do século do XIV, que era bem séculos antes, ele já tinha sido o governante desse lugar, ou seja, tinha morado no mesmo lugar, e agora ele voltava depois aos mesmos sítios a fim de recuperar-se, o que não conseguiu quando ele veio com George, agravando mais ainda as responsabilidades em face dos novos delitos que o tornaram inditoso condenado. Em desdobramentos naturais pelo sono, o espírito relativamente lúcido recordava os deveres a que se devia impor e fixava na consciência atual o impositivo do trabalho, a fim de que as realizações beneficentes conseguissem diminuir as consequências dos disparates morais e desaires criminosos em que se envolvera reiteradas vezes. Então, já se fez uma péssima reencarnação no século XIV, voltou, continuou fazendo pior, né? Então, aí ele já agora está vendo que ele estava com um débito cada vez mais aumentado. Aí vai contar aqui que, em diversas circunstâncias, Dona Adelaide, o venerando na Tércia, conduziam-no aos sítios de desdita nas baixas esferas espirituais. Isso em desdobramento, é o sono, né? Onde compadeciam cômpares de antigas loucuras que não despertaram para as realidades da vida e careciam de socorro. Então, olha só, tem irmãos dele dessas outras existências que não conseguiram sair dessa energia. Ele ainda conseguiu, por todo o mal, ainda acabou reencarnando, né? Conseguiu ter um lugarzinho, acabou reencarnando, conseguiu fazer uma historiazinha ali, uma programação reencarnatória. Mas existem os espíritos que não conseguem, né? E aí ele vai botar, porque vítima das circunstâncias, naquela época, daquilo tudo aconteceu, eles apresentavam-se enlouquecidos pelo ódio, dementados pela monoideia da vingança, em deformidades perispirituais estarrecedoras. Vai se deformando todo o perispírito. A gente sabe que, inclusive, tem espírito que vai chegando até a ser uma void de tanto ódio, tanta monoideia e tudo. Então, eles mesmo, como decorrência de quê? Das próprias construções mentais. São espíritos que não aguentaram, né? Cada um tem a sua resistência, tem o seu modo de reagir. Então, esses ficavam lá e eles levavam a Adelaide na testa, levavam ele lá para ver, tá vendo essa pessoa aqui? Todo mundo que você estava, né, que você tem a ver com, inclusive, com esse tipo de destino que eles estão aqui agora, né, mostrava para ele. E o antigo senhor da fortaleza, que era ele, Sombria, atemorizava-se, formulando projetos sob a inspiração do Cristo,
com olhos postos no futuro. Ele, lá no plano espiritual, ele estava querendo se melhorar, né? Mas acontece quando você chega na carne, você acaba depois esquecendo como ele ficava, né? Ficava revoltado, era um espírito todo rígido e coisa e tal. Agora, contando essa história também do passado, acompanhava-o a Dona Temis, que foi esposa dele, fiel, no século XIV. Então, daí que vem a história, vai começar bem a história da ligação dela com a Ermelinda também. Então, a Dona Temis já foi mulher dele, lá, esposa fiel no século XIV. Durante as mais arbitrárias imposições da selvageria de que era objeto. Já era uma pessoa espírito ruim de lidar desde aquela época. E ela perseverava, constante, como auxiliar bondosa, junto aos infelizes, e por eles intercessora, deve ser os servos que ele tinha, né? Procurando atenuar os males que ele perpetrava. Então, a dor sublimada e Sara à luz. Ela, depois que vai desencarnar, ela, né, sublimou, aceitou aquilo tudo, foi e passou por um patamar mais elevado, enquanto o desnaturado, nessa época da século XIV, desnaturado com sorte, mergulhava no abismo, de onde ela se ofereceu para erguê-lo na atual reencarnação. Então, daí é que ela vai e pede para poder voltar com ele, e eles avisam: olha, você agora já está né, já tá num estado mais elevado, e ela fala: não, eu quero. Lembra no início do livro que ela mesmo que pediu para reencarnar novamente com ele? Então, ela se oferece para reerguê-lo, tira ele lá do abismo, ao mesmo tempo coloca pelas mãos de Cândido, fazia parte do planejamento, como a gente já tinha visto, né, tinha deduzido, que viria pelas mãos de Cândido, uma das suas antigas vítimas, que o Cândido sofreu na mão dele também, nessa época, e viria a mensagem libertadora de Jesus pela revelação espírita. E aí ainda vem falar: é da lei que a vítima socorra o agressor, porque a claridade mergulha no fosso para clareá-lo, e o auxílio sempre é proporcionado por quem se encontra em posição melhor e mais feliz. Naquela época, o Cândido também sofreu de rude perseguição, que resultaram na morte impiedosa que lhe fora infligida. Então já chegou também a chegar até causar a morte do Cândido. De formação social humilde, não agasalhou as labaredas dos desejos de vingança. Então ele também consegue se desencarnar e crescer mais um pouquinho nisso, como a própria Artemis, e não ficou com raiva, não ficou com ódio, nada. Progredindo, emulado pelo amor, não tivera dificuldade de aceitar a revelação espírita, que lhe chegou à alma no santuário do lar humilde, onde recebera formosa formação moral para o atual compromisso. E no passado medieval, em Dax, Ermelinda era irmã da Artemis, no século XIV. E aí, o que acontecia naquela época? Quando a mulher morria, o homem pegava a irmã para poder casar. Então, ela substituiu a Artemis, naquela época, que não era nem o nome, era o nome dela, a gente não sabe, não fala aqui, né? Ela substituiu a Artemis pelo matrimônio imposto pelo cunhado após a sua desencarnação, também sucumbindo sob os maus tratos e imposições do caprichoso e infeliz esposo, poucos anos depois. Então, até as mulheres ele dava um jeito de dar os maltratos e as mulheres morriam. E aí, agora ela renasceu como Ermelinda, vinculando-se como irmã dele, né, pela consanguinidade ao verdugo, irmã do ex-marido, no caso, e voltando a ser a irmã incomparável da cunhada, porque no final das contas, ela sendo a cunhada da Artêmio, na verdade, funcionou como irmã dela, né? E voltaram as duas a viver, ter uma vivência de irmã. A programática dos mapeamentos reencarnatórios examina os antecedentes e as possibilidades ajustáveis para os trabalhos elevados, quando estão em jogo tentames relevantes de grupos espirituais em processo redentor. Então, sabe, parar um pouquinho para pensar, né, como é que pode. Eles vão pegando aquele monte de gente. Olha aqui, fulano fez aqui. Então, aí parece que está um jogo, né, gente? É interessante a gente ver um pouquinho disso no livro dos missionários, né, quando eles mostram lá aqueles mapas e mostrando como é que vai ser o corpo dos espíritos, como é que vão reencarnar, coisa e tal. E aí aquele mapeamento reencarnatório, não só no corpo, como é que vai ser a sua vida, também com a família. Então você vê que botou o Cândido, então olha aqui, ele maltratou o Cândido, quando agora vem, vai ajudar como, com a doutrina espírita, o dia que ele estiver internado, com a lepra, foi tudo organizadinho, para a gente ver que a gente não está aqui jogado, né, ao léu, a gente está com tudo para... Ah, não, mas a vida vai ser desse jeito assim? Sim, nós temos essa programação básica,
mas a gente pode modificar ela tanto para melhor quanto pior. A gente sabe muito bem disso, já comentamos várias vezes aqui, né? Mas nos comentários na frente a gente pode falar mais. Então, agora, o que acontece? O senhor Rafael, vindo dessa lepra que ele teve, ele não passava mais despercebido onde ele se apresentasse. Claudicava significativamente, com alguns dedos mutilados e inconfundível expressão facial. Receou aparecer no centro, explicando que temia ferir a sensibilidade do próximo e expor os familiares a sofrimentos, a humilhações desnecessárias. Porque sempre, apesar de tudo, a gente sabe que o pessoal olha uma pessoa que, está curado da lepra, mas se a pessoa fica com aquela dúvida, não chega perto do outro, porque naquela época, digo que é pior, hoje em dia, até hoje em dia, se você ficar sabendo que a pessoa teve uma doença dessa, você já fica meio, não vai chegar a ficar abraçando e beijando a pessoa, duvido que a gente consiga fazer isso, a maioria não consegue, porque essas deformidades geralmente são no rosto, né? A pessoa perde o nariz e tudo. Então, assim, fica uma situação que você, sem querer, sente. Você até pode depois ter uma intimidade de calorosa, de amizade com a pessoa e não sente mais. Mas como acontece aqui que vai contar, que ele vai para o centro e vai cativar as pessoas. Mas no início você leva, então ele não queria se expor, né, elas. Aí ele falou, mas aí, apesar dessas explicações honestas, a esposa e a cunhada demoveram-no. Após ouvir, demoveu dessa ideia, né? Após ouvir a sempre carinhosa e devotada Epifânia. E a Epifânia vai falar: esta é a casa de Jesus, onde os filhos do Calvário, que somos quase todos, encontramos alento e amparo. Se aqui não viermos, para onde iremos? Que não se constrange o querido irmão Rafael e venha ajudar-nos. Elas foram perguntar para ela primeiro. E aí ela ainda diz que no livro ainda fala que ela dá uma pitada de humor. Sem dúvida, não nos encontramos num salão social em que a beleza do corpo desfila, não é? Nossa disputa assume relevo mais expressivo, a aquisição da beleza da alma. Sem maiores esforços, ele passou a frequentar o núcleo, vencendo o constrangimento inicial e reencontrando a naturalidade, no que o auxiliaram os confrades. Então as pessoas passaram, né? Todo mundo veio, ninguém ficava com, com nervoso de estar junto dele, todos se aproximaram dele, do irmão alquebrado, de forças físicas, todavia, de espírito fortalecido, conduzindo visíveis as homenagens defluentes das batalhas travadas no campo da evolução. Então, visivelmente apareciam as feridas dele e ele, mas aquilo era como se fosse uma vitória, né? Na sociedade espírita, os homens devem valer pelos seus requisitos interiores, jamais pelas lantejoulas e aparatos da exterioridade. A crítica mordaz, a censura azeda e a observação infeliz não podem receber acolhida onde se cultiva a mensagem do Evangelho. No Francisco Xavier, as atividades edificantes não facultavam tempo à ociosidade. E nos estudos doutrinários, repreendiam-se com veemência as discriminações morais e as frivolidades, associando os servidores para as suas ações de autoburilamento, base para os empreendimentos de qualquer natureza superior. Porque a gente comentou, né, que a Sandra comentou ali, que a gente tem que fazer o autoburilamento pelo autoconhecimento, porque essa que é a base para qualquer empreendimento, se você quiser evoluir. No aconchego da amizade espontânea, o Sr. Ferguson encontrou estímulos para prosseguir na tarefa. Engajou-se em serviço modesto, nos dias em que a esposa e a irmã se apresentavam para as realizações, a que ali se entregava. A Ermelinda começou a desdobrar, a mediunidade dela foi avançando e, consoladora, começou a trabalhar no Ministério Desobsessivo, que se entregava de alma feliz. Concomitantemente, ela atuava nos passes, em dias próprios, ao lado de Dona Artemis, que ganhou o apelido de Irmã Doçura, pela forma carinhosa com que recebia todos. Já o São Rafael, ele não esquecia os irmãos internados na colônia de rancenianos. Aí falou com a esposa, queria tanto cooperar junto àqueles amigos que ficaram. E estava até receando que o clube de otimismo não fosse adiante, né? Receba pelo prosseguimento das realizações do clube. E aí a Artemis falou, estimulou ele a apresentar o problema ao doutor Armando Passos. E o médico viu com entusiasmo, concordou eufórico e se disponibilizou a viabilizar. Porque ele falou que não tinha carro, coisa e tal, não podia vir, não. O transporte você vai no carro do serviço do hospital. Então, combinaram como fariam, e desde então, nos 2 dias que Rafael não trabalhava no Francisco Xavier, o ex-leproso da alma adentrava-se pela colônia para ajudar, em nome de Jesus, retribuindo em parcelas de amor quanto receberam em bênçãos eternas de felicidade. Então, aqui agora eu vou trazer um outro textinho, e esse textinho agora eu tirei
na palestra que eu assisti ontem, de um amigão nosso, as meninas aí conhecem, as meninas do Lar Teresa conhecem. Eu estava assistindo a palestra do Gilmar, que ele fez ontem à noite, e ele traz um trecho que tinha tudo a ver com esse trecho aqui, que na hora que eu li e não teve muito comentário na live. Então, na hora que eu li isso aqui, eu falei, puxa vida, eles só falaram assim, esse mal, quando decide a bondade, ele é ardente. Então, eu lembrei vamos lembrar de Paulo, de Saulo de Tarso, né? Quando ele tomou a decisão. Então, ele era ardente naquilo ali. E aí, o que aconteceu? Ele só ficou nisso. Aí, falaram poucas coisas. Eu falei, gente, eu achei interessante, achei importante. Mas eu estava até, não tinha. Eu botei isso hoje, porque ontem eu estava escutando a palestra, já era 11 horas da noite. E aí, nesse trecho aqui, quando o homem mau se decide à bondade, é ardente na recuperação do tempo malbaratado e na redenção de si mesmo. Tudo investe e nada teme até o encontro marcado com a consciência liberada. Isso aí, gente, eu posso garantir a vocês que é verdade. Então, aí ele trouxe um texto, o meu amigo Gilmar, que do livro Céu e Inferno tem os espíritos, né? Tem vários tipos de espírito. Ele trouxe desse Shimen, que é um espírito endurecido, e a mensagem é de 1862. A mensagem dele aqui, eu vou passar rápido, porque é até interessante, mas me interessa que o comentário Kardec depois. Então, esse espírito, com esse nome, ele se apresentou espontaneamente a médium, habituado a esse tipo de manifestação, que sua missão era de ajudar os espíritos inferiores, naquelas reuniões que tinham, né? Que é justamente para escrever o livro Céu e Inferno, foram várias evocações. Então, os espíritos vinham encaminhados pelo guia espiritual com o objetivo de instruir também ela mesma, o pessoal estudando, né? E ajudar no progresso do espírito. Aí começa a pergunta: esse nome, porque não dá para saber, né? Então fala: esse nome é de um homem ou de uma mulher? Aí ele responde. As respostas deles são, vocês vão ver que é sem noção mesmo. Ele fala: homem, então infeliz quanto possível, sofro todos os tormentos do inferno. Aí que mostra que é uma mulher, né? Que fala a médium, né? Então é uma mulher. Ela fala, homem. Tá, aí ela fala assim: se o inferno não existe, como pode sofrer os tormentos? Aí ele responde: pergunta inútil. Aí ela fala: compreendo, mas outros podem precisar de explicações, que era uma reunião para estudo, né? Aí ele fala: não me importa. Ela fala: o egoísmo não está entre as causas dos seus sofrimentos, assim, né? Quem sabe, porque do jeito que ele está falando, né? Aí ele responde: talvez. Aí ela fala: se quer algum alívio, comece repudiando as más tendências. Aí ele responde: não te preocupes com isso, não é da tua conta. Começa orando por mim, como pelos outros. Depois veremos. Aí dando ordem, né? Aí ela fala: se não me ajudar com o seu arrependimento, a prece será pouco eficaz. Aí ele diz: se tu falas em vez de orar, de pouco me adiantas. Do tipo, tu está falando, não adianta nada. Ela deseja então adiantar-se? Ele, talvez, não sei. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos, é o que importa. Aí ela fala, então, junte-se a mim, desejando firmemente obter alívio. E o espírito fala, pode começar. E aí ela faz uma prece e pergunta para ele, está satisfeito? Aí ele, não como eu desejava. Ela fala, um remédio aplicado pela primeira vez não consegue curar de imediato uma doença antiga. Aí ele diz, é possível. Gostaria de retornar? Sim, se tu me chamar. E aí termina essa conversinha ali, né? Bem, bastante estupidez do espírito, né? Mas era um espírito endurecido. Aí o guia da médium vai falar para ela que ela vai ter trabalho com esse espírito, mas não tem mérito algum salvar os que não estão perdidos, que seria, né? Um espírito seria bom ela também com ele vai ganhar tão mérito, coragem, perseverar, terás êxito. E não há espíritos tão culpados que não possam se recuperar pela persuasão, pelo exemplo. Né? Mesmo os espíritos mais perversos, com o tempo, acabam corrigindo. E ele continua falando, isso é o instrutor da médica. A mensagem dele, o guia da médica, vou falar, não é Kardec que falou, não, eu esqueci tudo aqui, eu acho que é do guia da médica. Daí ele continua, mesmo que você não consiga conduzir imediatamente para os bons sentimentos, que muitas vezes é impossível, o trabalho não se perde. As ideias neles plantadas comovem, fazendo com que reflitam, mesmo contra a vontade. São como sementes que, se tarde, darão frutos. Não se quebra uma rocha com o primeiro golpe de madeira. Não, ele vai. O que te digo, minha filha, aplica-se também aos encarnados.
E tu deves compreender, porque o espiritismo mesmo, entre os adeptos mais fervorosos, não faz homens perfeitos. A crença é um primeiro passo. A fé vem a seguir. E a transformação virá por sua vez. Então, primeiro vai devagarzinho, ainda mais com o espírito endurecido, né? Muitos, porém, ainda terão que voltar e buscar nova têmpera no mundo dos espíritos e coisa e tal. Aí ele fala: e entre os endurecidos, não há apenas espíritos perversos e maus. E aí que vem a hora, porque você pensa, endurecido era um espírito mau. Não, ele vai explicar que é grande o número daqueles que, sem buscar fazer o mal, retardam-se por orgulho, indiferença ou apatia. Então, às vezes, eles não estão fazendo mal, não, só que eles são orgulhosos. Como é esse aqui também, né, que respondi ele, indiferença ou até apatia. Então, eles não são menos infelizes por isso, pois sofrem tanto mais pela inércia, quanto menos acesso têm como compensação às distrações do mundo. Então, vê como esse trechinho aqui tem muito a ver com aquilo ali que o Naté estava falando, lembra? Que falou que a pessoa está lá, que não pode ficar também parado, e tal, que o diálogo é parecido. Né? Isso aqui na época do céu e inferno, hein? 160 anos por aí para trás. E aí o guia continua falando, da perspectiva do infinito, torna-lhes a situação intolerável, mas eles não têm força ou vontade para dela sair. Então, o espírito fica com apatia. Ele diz, agora tem infinito, então... Aí dá uma preguiça, né? A pessoa fica ali também, né, um pouco depressiva. Acontece de tudo, a gente sabe, né? Esses espíritos são aqueles que, quando encarnados, levam uma existência improdutiva, inútil a si mesmo e aos outros, culminando frequentemente no suicídio fútil por puro desgosto da vida. Que faz, tanto faz. Né? E agora vê o trecho que vai reforçar aquilo que está escrito no livro. Exatamente, vocês vão ver que é a mesma coisa. De um modo geral, tais espíritos são mais difíceis de serem conduzidos ao bem do que os francamente maus, porque esses últimos dispõem de uma energia e, uma vez esclarecidos, têm um entusiasmo tão grande pelo bem quanto tiveram pelo mal. Então, olha só como é que é o mesmo texto que ele fala. Quando o mal pega, ele tem entusiasmo, porque ele estava forte e era fazer tudo com energia, agora ele pega, opa, eu errei, volta. E aí é a história de que a gente fala de Saulo de Tarso, que ele, quando foi e teve aquela visão vendo Jesus e tudo, e ele viu, poxa, tá fazendo tudo errado, e agora eu quero fazer tudo certo, e volta com esse entusiasmo. Né? Aos outros, no caso dos outros espíritos, serão necessárias muitas existências para progredir de forma apreciável. Pouco a pouco, porém, vencidos pelo tédio, como os outros pelo sofrimento, buscarão uma distração numa ocupação maior, qualquer, que há de transformar-se mais tarde numa necessidade para ele. Então, são os outros. Mas aqueles, como que está colocado aqui, os que eram francamente maus, quando eles se decidem a fazer o bem, mudar a vida, ele tem um entusiasmo tão grande que eles fazem isso rapidamente, como está colocado aqui. Então, ele investe tudo, nada teme, até um ponto marcado para conseguir a consciência liberada. Ele decide, agora eu vou fazer. Então, é o lance que nós falamos, é decisão. Vamos lá, ardente na recuperação, decisão de fazer a mudança, redenção de si mesmo. Achei muito interessante, porque fechou o texto, falei, eu estava, gente, isso aqui é exatamente o que está falando, o texto que ele leu, foi esse finalzinho, leu algumas partes. Eu falei, eu hoje me acatei aqui no Céu e Inferno, eu tenho ele no PDF, e coloquei para complementar. Foi muito bom, né? Então, agora quero que vocês falem aí, nós temos aí 20 minutos para conversar aí sobre o texto, vamos fazer os comentários. E parando para analisar, né, sua encarnação do Rafael, né, as outras encarnações, né, ele só se comprometia cada vez mais, né, e só atrasando o espírito dele. E aí eu acho que esbarra na lei de progresso, né, porque o espírito não pode ficar estacionário para sempre, né. Aí nessa reencarnação como o Rafael, primeiro veio a hanseníase para burilar ele, né, o espírito dele através da doença, né? E chega uma hora o plano espiritual também agindo, né? Dando aquele empurrão para justamente ele não se comprometer mais e se melhorar, né? Você vê que já agora no final ele já quer até, né, fazer a caridade, trabalhar no grupo, né, lá do pessoal que tem hanseníase, né? Para você ver a mudança assim da água para o vinho que o espírito faz, né? Que nem Paulo também, Paulo de Tarso, né? Mudou assim da água para o vinho, né? Precisou a entrada de Damasco para cair a ficha dele que ele tinha que mudar de qualquer jeito, né?
Então é muito bonito da gente ver essas transformações, né? Que não só, né, até na nossa vida, né? A gente está se transformando o tempo todo, né? Está tentando melhorar o tempo todo, né? Era isso que eu queria pontuar aqui. Então, e ele é o exemplo que não é igual, lógico, dele não foi uma decisão, vou mudar, né? Foi a lepra, veio primeiro, foi Uhum, forçando, mas ele é um desses que, por exemplo, você vê que ele vai lá e olha aqueles outros que estão lá, que estavam todos fazendo mesmos, foram todos, ficaram com ódio, mostra ali, né, que levam ele para olhar, mas ele conseguiu sair daquilo, aí saiu da inércia, saiu daquela de culpa, de conmiseração, e falou, uhum, não, ele teve a chance de reencarnar porque ele permitiu, né? Porque os outros estão lá ainda. Dá a entender, pelo que coloca no uhum, capítulo, que eles ficaram lá nessas zonas inferiores. Tanto quanto também fala da Lisandra, né? Que também tem espíritos que ficaram lá ainda, inclusive que ela fez o mal, né? Aquele monte que ela matou, coisa e tal. Mas ela também veio, então são espíritos que foram tocados e aí conseguiram mudar a vibração para poder vir na uhum. então, essa é a diferença deles. Os outros estão lá, não, não quero, eu Ah, estou infeliz, e começa a ficar aquela monoideia e vai entrando, e o espírito vai deformando, como ele coloca aqui, uhum. deforma o E espírito, a- né? Deforma, às vezes, com a culpa, lembra no livro? Virava lobo. Então, cada um vai ter uhum, toda carnação diferente, cada um, e o modo da pessoa pensar é diferente, cada um está tendo uma reação. Esses dois que vieram, ele que são os dois que estavam precisando de acertar mais, né? O Rafael a e Lisandra, o é, Rafael. O a Gilberto, Lisandra até ficou mais resistente, né? Demorou mais para começar a frequentar as reuniões, porque né? também caiu Ela na até foi mais culpa, resistente até que o Rafael. se sentiu infeliz, Uhum. caiu na culpa. O Rafael levou um tranco, mas ficou muitos anos. Você lembra que ele ficou muitos anos lá para poder modificar. É, Isso aí não foi. ele Esse também livro também tem demorou o tempo 16. dele. Gente, 16 anos. Olha só, isso é uma vida, 16 anos que está rolando essa Nossa. história. É pelo que dá a entender no livro, por exemplo, teve uma hora que ela falou, 8 anos se passaram, estava tudo mais ou menos a mesma coisa. Estava muito pouquinho. Aí foi virando, veio o Espiritismo, aí começou a mudar um pouco a cabeça. O Espiritismo não fez assim, tchan, mudou, é assim, não, foram um pouquinho, aí vai compreendendo, vai Uhum, aceitando. Porque a pessoa também não vai conhecer tudo de uma vez só. Toda pessoa que entra para o Espiritismo uhum. E cada espírito tem seu tempo, tem né, seu tempo, Su? tem essa Cada pessoa absorção. tem o Eu seu digo por mim, processo, né? eu fiquei 7 anos sem entender muitas coisas, né? Indo a reuniões no centro espírita, e foi depois de 7 anos, praticamente, que eu consegui dar um estalo e falei, poxa, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto essa história da pessoa, quando ela desencarna, ela continua sendo a mesma pessoa no plano espiritual, e ela continua lembrando de tudo assim, eu Uhum, achava que também passavam, eu não sei o que passava na minha cabeça, mas eu achava que passavam tipo um esquecimento também. Eu não ficaria ali alimentando. Então, aí quando eu percebi que o negócio, que era, eu ia continuar vivendo, ia passar as existências todas e sendo aquela. Tudo que eu estava fazendo aqui agora, e depois, inclusive, eu ia lembrar, eu levei um choque e falei, não, eu tenho que modificar minha vida agora, modificar e fazer ser o meu melhor, né? Então, assim, tem muita gente que também vai, eles ali naquele sufoco, na dor, aí tem a hora que dói muito, tem a hora que toma remédio, mas eles foram se modificando, se prontificaram a se modificar, né? E saíram. O uhum, resto ainda está lá, e aí são ajudados por outros, porque são aquelas vidas entrelaçadas, aqueles que estão lá têm outras pessoas na vida deles que podem trazer eles de volta para a reencarnação. Não tem sentido, pô. Ela matou um monte, aí ela agora vai ter que fazer sofrimento porque ela matou um monte. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, no sentido de se melhorar. É isso que é muito importante a gente ver. Sandra subiu aí no quadro, porque vai falar? Sandra Ferreira? Quando o quadro mexe aqui, você quer que a pessoa às vezes quer falar. Não, não. É, eu, eu, eu fico ouvindo e fico pensando em tantas coisas que se eu for falar, vou ficar 2 horas aqui falando. Assim, né, que eu vou pensando em relação ao que vocês estão falando, aí vai, né, linkando com um monte de coisas aí, como você falou aí, quando te deu o estalo, né, que você percebeu que você que ia continuar, né? É a vida psíquica, né? E isso já foi quando eu voltei, né? Porque eu estive na congregação em 94, pela morte de uma amiga, mas assim,
muito, muito, muito amigo, mais minha irmã do que minha própria irmã, e ela morreu muito cedo, muito nova, imagina. Aí, aí eu estive lá, eu não sei quanto tempo eu fiquei, eu não tenho a menor ideia, mas foi uma coisa meio pontual, né? Porque tinha manifestações, né? A gente se falava muito no telefone, a gente se falava demais no telefone. Ela gostava de telefone, eu também. Então a gente ligava uma para o trabalho da outra, eu ia em casa e tal. Então todo dia a gente se falava. E o meu telefone, depois que ela morreu assim meio de repente, né? Foi de doença, mas foi muito rápido, e meio sem explicação. E aí meu telefone tocava. E como, assim, quando eu chegava do trabalho, né? Porque não tinha celular, né? Então, assim, quando eu chegava do trabalho, o telefone tocava e atendendo não era ninguém. Aí, e não tinha essa coisa que tem hoje em dia, né? De ficarem ligando, a gente atender e não é ninguém. Isso também não existia na época. Aí eu fiquei, né? Falei, que negócio estranho isso e tal, mas aquilo me fazia sofrer, porque quando o telefone tocava, como eu já tinha o hábito de pensar que poderia ser ela, era terrível, porque automaticamente vinha na minha cabeça, porque eu estava acostumada com aquilo de pensar que era ela, e aí em seguida eu tinha de lembrar que ela tinha morrido. Então, me arrasava, né? Me arrasava. Aí eu fui na congregação por causa disso, para ver se, sabe, dar uma ajuda para ela e tal, mas eu não entendia nada, entendeu? Eu acreditava em reencarnação e tal, mas por outros caminhos que eu já tinha percorrido na vida, não de religião. É, Então, eu acreditava em reencarnação. E aí eu fiquei lá um tempo, foi na época daquela novela A Viagem, que eu não assistia. E aquilo ficava lotado, lotado, as pessoas em pé, aquele salão completamente entupido, com as pessoas em pé nas laterais. Era uma coisa assim impressionante. E aí eu fiquei lá pouco tempo, mas eu voltei depois em 2015, por um Passou um convite de tempo uma. danado, muito tempo, né, que fica até aí. Quase, Mas para você foram ver, quase a- 21 anos. pois é, E eu quer dizer, voltei, cada um com sua diferença. Você que você foi, voltou, cada e pessoa eu tem uma voltei, reação, né? é, eu Que voltei você por convite de uma vizinha minha na época. Ela, você não quer ir comigo num domingo e tal? é, ela, Não ela frequentava, falou ela com você, estava o de mal para mentor me estava querendo levar. falar. Ela só foi intermediária, né? Entendendo? Ela só estava ali para me levar, porque ela mesmo não Tá frequentava. vendo? Acho que ela ia muito esporadicamente. Tanto que demorou alguns poucos meses para a gente combinar mesmo de ir. No dia que eu fui, que eu saí, aí eu fui de táxi com ela, porque ela já era idosa, ela tem mais de 90 anos atualmente, então ela já era idosa, então para andar, né, e tal. Aí nós fomos de táxi. Quando parou o táxi na porta, eu olhei e falei, nossa, quanto tempo eu não venho aqui. É. Pensei, né? Aí pensei que dia era aquele que eu estava voltando. Era aniversário de morte dessa minha amiga. Ai, que interessante, tá vendo? Então foi a tua irmã, amiga que já Eu está lá do fiquei, outro lado, querendo que você voltasse, tá vendo? Mas se você eu pensa que é fiquei brincadeira, meio não é brincadeira, não, impressionada. hein? Tô falando é verdade, tá? Eu fiquei meio impressionada, porque eu Foi o não recado, fui eu que marquei, eu não estava. Eu só lembrei daquele dia, assim, só lembrei na porta da congregação. tá vendo? Aí eu fiquei assim, gente, isso Foi nada é ela por que te acaso, lembrou né? daquilo. É, foi ela que te Fui e lembrou. fiquei, né? Fui e fiquei, direto. Mas aqui nesse capítulo que está aqui, a gente não tem realmente muita coisa de diferente, não, só tem esse alerta para a gente ver esses mapeamentos, né? Que ele fala também da programática, dos mapeamentos reencarnatórios, que examina antecedente, possibilidade ajustável. Aí que ele falou, quando está em jogo, um grupo espiritual. Então, assim, você vê que tinha ali um grupo grande.
Quem foi para lá? Aí, enquanto a gente está na história já, o Cavalariço que a Anete matou, a Anete que é a Lisandra, o George que já tinha sido marido da própria Artemis e da Hermelinda na outra, no século XIV, quando ele matou, aí ele matou o Cândido, que ele fez, né, maltratou o Cândido, para morrer naquela época. Aí o Cândido depois foi crescendo no plano espiritual e foi convocado para participar nesta época dessa encarnação. Aí traz o Gilberto, que ela matou há pouco tempo, na segunda vez que eles moraram lá. Porque aí na Salvaza da Anete, na verdade, a Anete que a Lisandra não está contando que ela estava no século XIV. Século XIV foi quem? Foi o George, que é o Rafael, com a Hermelinda e a Artemis, os três só. Entende? Aí já fizeram, ele fez atrocidade, e o Cândido, que ele maltratou. Aí passam vários séculos, aí entra na história a Artemis, que é a Anete, que foi mulher dele, e aí o Cavalariço, que é o irmão, o Gilberto, entrou na história também, né? E aí formou outro grupinho. Aí juntaram os grupos todos e aí fizeram, como ele fala, tem que fazer ele fala aqui, a programática dos mapeamentos na minas antecedentes e as possibilidades ajutáveis. Então, mas aí, é só desse jeito? Só vai acontecer assim? Não, pode acontecer coisa diferente. Pode entrar o livre-arbítrio e a pessoa, por exemplo, se não, ele poderia ter sido um homem super bom, né? Que ele já tinha perdido um pouco, poderia ter virado outro, aí não teria lepra com tão força, teria uma lepra mais suave, como foi da menina que ficou até em casa, né? Tudo poderia ter sido mudado de acordo com o tipo de proceder de todos eles. A Artemis e a Armelinda já era de se esperar, ficariam lá dentro. O Gilberto sempre foi meio assim, né, distante, porque já era cabreiro. Ali dentro ele já tinha um homem que ele odiava, que era o pai. A irmã que tinha acabado de matar ele. Então, assim, ele já era um homem cabreiro, conseguiu entrar no espiritismo e já se revelou logo. Tanto que a Epifânia fala para ele: você está crescendo, né, com a força do espiritismo, e no caso, continuou seguindo. Aí vai. Então, esse sentido de teria que ser só assim, não, a historinha foi formada para ter essa configuração. Mas tudo depende do livre-arbítrio de cada um. Então, quando o espírito está mais evoluído, como foi o caso do Cândido, foi o caso da Artemis e da Hermelina, tu vê que no começo ela não era espírita de nada. Ela ainda ficava um pouco assim, né? Ai, meu Deus! Aí a Adelaide, a mãe dela, chamava ela no sonho, que ela não lembrava. Olha, você pediu. Então agora aguenta as pontas. Você nessa se comprometeu e chamava naquela coisa. Ela estava sendo o instrumento, mas ela mesma quis aceitar antes de encarnar. Poderiam ter usado de outro recurso. Qual é, a gente não sabe. Mas ela quis, eu quero voltar e ajudar ele. Ela gostava dele, ela tinha um sentimento. Então, nisso tudo foi feita a armação. Tudo pode se mudar, porque as pessoas podem ter o seu livre-arbítrio, mas era para ter esse tipo, e foi aos pouquinhos. Demorou um pouquinho mais, de repente, era para ter sido menos, né? Poderia ter sido em menos anos. Mas o interessante é a gente ver que eles estão programando, que nós estamos, como fala lá no começo do capítulo, que nós estamos sempre, no primeiro capítulo, né? Quando a gente lembrar, que ele fala aqui, quando os homens entenderem pela vivência que nunca estão a sós, sempre rodeados de entidades que se lhes assemelham e com eles se sintonizam pela afinidade mental de gosto e atitude. Então, vai que a nossa afinidade mental, se ficar o tempo todo lidando com, como a gente fala, livros, filmes, todas as conversas de elevada, né, de boas aspirações, se você tiver com essa sintonia, você vai estar sempre rodeado de entidades que vão se assemelhar com isso. Agora, começa a falar mal dos outros, começa a fazer uma intriga, porque a gente aqui não é má, né? A gente não vai matar ninguém nessa encarnação, nós não estamos nessa vibe mais, mas a gente tem os nossos errinhos que a gente pode fazer uma coisinha ou outra, a gente não está não estou prejudicando, não. Está sim, porque tudo é energia, tudo é vibração, é ressonância. Você jogar uma vibração esquisitinha para um lado, você já está interferindo na vibração que está ao seu redor e para outra pessoa que você está irradiando, algum pensamento, seja qual for. E eu sempre deixo claro aqui, vamos lembrar de mudar a vibração em relação a tudo, a política, a pessoas que são acaloradas até em futebol, tudo. A pessoa dá aquela irradiação de tipo, e xinga aquela outra parte. Você não está fazendo bem para você. Você está irradiando energia ruim
ela vai para lá e vai voltar para você, porque no que você está irradiando, você está se envolvendo. Então, assim, aí, nesse momento que a gente faz essas coisas, a gente vê que a gente vai. Quem é que vai chegar perto da gente? São os benfeitores, os espirituais. Claro que eles todos se afastam, porque você está com o seu livre-arbítrio de ficar querendo ficar ali no meio das ondas ruins. Aí eles não querem ficar, eles não gostam, não se sentem bem, vão até te aconselhar. Olha, faz uma oração aí, vê se você muda a vibração, reza para essa pessoa, faz umas colocações na nossa mente, e se a gente consegue sair, opa, eu estou fazendo, não podia estar pensando assim, vou fazer diferente, e aí você sai daquela energia. É aquela história. Vigiar o pensamento e orar a todo momento, que é o que a todo momento que eu digo assim. Na vez que você identificou um negócio que não é bom, faz uma oração, muda a vibração. Fica nesse pensamento toda hora que você erra menos. Porque pelo menos a gente vê, opa, fiz uma coisa não foi boa, volta. E pelo menos a gente agora está mais consciente. E quem ajuda a gente é justamente a doutrina espírita que nos chama a atenção. Vamos nos autoconhecer para modificar. Não o esforço, né? O verdadeiro espírito é o esforço que ele faz para se melhorar, né? Tem mais alguns minutinhos aí? Alguém está mais com alguma dúvida, alguma coisa para falar? Para a gente fechar? Senão a gente faz a oração. Né? Tem mais. Então nós estamos terminando, hein? Só faltam 3 capítulos. Vou ver como é que eles são ainda para ver. Ou a gente vai fazer em 2 encontros, ou vamos fazer em 3 encontros. Não sei como é que é o texto, porque como agora as coisas já estão todas meio que definidas, né? Mais ou menos agora a historinha do que está acontecendo com que, vamos dizer, os resultados que eles passaram, talvez isso a gente consiga fazer, talvez, em 2 encontros, né? Que seria agora o mês de junho, e até o final de junho já estava entrando no próximo livro. Já consegui o PDF, fiz lá uma. A gente entra num site lá que você paga um valor pequeno até, e aí você tem 24 horas para baixar os PDF todos que você quer. Eu peguei a lista dos livros do Miranda, baixei todos os que a gente vai utilizar, então já tem o PDF do próximo livro. Eu já esqueci qual é o nome, porque tem tanto livro, né? Qual vai ser? Eu esqueci qual é o nome dele. Eu acho que é Trilhas da. Ah, não sei, tem tanto. Eu vi tanto livro esses dias, eu não sei se eu vou conseguir. Drama. Ah, não, não. Dramas da Obsessão é da Não, o Dramas é da Ivone. Depois eu boto lá no grupo. Ivone, que É, é bom, hein? Esse bom. valia a pena fazer um dia. Esse é É quando a gente muito bom. acabar. Quando a gente acabar, a gente faz. Tá? Miranda Livre. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Milhões de bastidores. Dramas da Eu acho que é Obsessão, muito, muito Eu, bom. a- eu acho que é loucura e obsessão, hein? Não sei, depois eu vou confirmar para vocês. Tenho quase certeza que eu não consegui o PDF, por isso que eu entrei no site lá que você paga, e aí foi por isso que eu baixei, que o resto eu consegui baixar algum outro. Eu acho que é loucura e obsessão. Mas, São quantos livros? e eu acho que são 16, mas São. tem alguns que são de estudo só. Então aí a gente vai ver o que é que a gente... Nossa, Não, mas a gente já estudou 4, né? Da transição e 2 da obsessão, então o terceiro. Então a gente já estudou bem nós estamos 7 contando com esse, entendeu? 16 que seria toda a coleção não, que. eu não, né? Não, você não, depois você Eu tem que ir lá nunca no acho que eu site. peguei esse bonde andando. Para quem quiser aqui também que está escutando, que entrou depois, pega, vai lá nesse canal, esse mesmo canalzinho, clica e tem as playlists. Aí playlist de cada livro. Aí tu vai desde o primeiro capítulo, cada livro. Só que a primeira parte que a gente fez, os 4 livros, eram os livros da transição, não são da série de obsessão. A obsessão foi Grilhões Partido, os Ah, tá. primeiros. Segundo que a gente fez, que foi o. Qual foi antes desse agora? Grilhões Partido, e esse agora é o Tramas. E o segundo lá, que agora eu me esqueci. Então, estamos no terceiro livro dessa série, mas tem 4 da linha de Ah, transição. então esses eu fiz. Sim, pois é, da série Obsessão. Eu Mas quem entrei quer nesse saber também da grilhão. transição, nós até É. começamos com o livro que tinha acabado de ser lançado, que era No Rumo do Mundo da Regeneração, que foi lançado dentro da pandemia. Só nós fomos de trás para frente ali. A gente pegou o último livro do Miranda e estudamos, porque eu estava acompanhando a outra live. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi que eles iam continuar, porque eles também decidiram continuar com os livros, ninguém estava nada programado. Quando eles falaram, vamos continuar com os livros, eu falei, opa, nós vamos atrás. E a gente começou a acompanhar os mesmos livros que eles fazem, que é o grupo da Sueli Calda-Chuber, que ela faleceu no meio do estudo do rumo da pandemia, né? Ela faleceu e ela começou o grupo fazendo os estudos, e aí depois eles continuaram. Mas foi muito legal. E a Carla cedeu o canal, nós continuamos. E o nome do canal já era Leituras de Livros Espíritas, que foi muito legal que a gente fechou tudo. Fechamos
os projetos. Isso é um projeto que já está programado lá para os nossos benfeitores, né? E nós aqui já estamos programados para trabalhar, estudar juntos, a gente sabe disso, e aqui não é nada, acontece por acaso. Seguiremos juntos, todos que podem ficar, e quem pode ficar aqui agora. Nós estamos com quase praticamente 30 pessoas, tá? O pessoal tá, eu conto assim, o pessoal que assiste depois, somando com a gente aqui, dá dando uma faixa de 30 pessoas toda semana. É muito legal de saber que nós Ah, que legal. né? Carla agora fecha com a nossa oração e vamos em frente. Sempre com bastante entusiasmo. Porque o homem mal, quando se decide fazer o bem, ele vai e faz o bem. Então, vamos embora. Vai lá, Carlinha, faz a oração final. E o canal foi criado na pandemia, com esse objetivo, né, da divulgação dos livros da doutrina espírita, né, os livros, é, aqueles livros auxiliares, que são todos esses que a gente está estudando. E aí, de repente, eu ainda estava assim, começando, não sabia como é que eu ia fazer, de repente, conversando com a Sultana e pronto, descobrimos o jeito. E aí começaram os estudos, né? Foi muito legal. Começamos pelo livro do Divaldo, que tinha acabado de ser lançado, né? Que estava um fervo esse livro, né? Foi muito legal. E muito esclarecedor, né? De muitas coisas que estão, inclusive, acontecendo agora, né? As guerras, né? A gente precisa rezar muito, a gente precisa se elevar muito para poder apaziguar esses ânimos, né? Então, nada como estudar, né, gente? E isso graças E- à pandemia, né? Tudo tem seu lado É, bom. sim, sim, com certeza. Então, vamos, né? Vamos fazer a nossa oração de encerramento, né? Jesus amado, muito obrigada mais uma vez por esses estudos, esclarecimentos, por essa comunhão de pensamentos que nós formamos aqui no grupo de amigos, com trocas de pensamentos, de emoções, de ideias. Obrigada, Jesus. Que nós possamos continuar essa série. Quando acabar a série, façamos outras. Que tudo seja para o nosso esclarecimento, nosso engrandecimento pessoal e para que a gente possa colocar em prática, mesmo que seja um pouquinho, ainda nessa encarnação. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus, foi muito bom, gente. Então, vamos seguindo. Semana que vem, caminhando para o final. Em breve estaremos terminando esse livro. Então, terça-feira que vem, de novo aqui. Beijo para todos. Boa noite para Boa vocês. noite, boa Obrigado. Boa noite. noite, Boa gente. Boa Beijão. noite. Boa noite. Fica com Boa Deus. noite a Muito todos. obrigada. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Tchau, tchau. Tchau.